Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Educação Conectada de Santa Cruz do Capibaribe. Eu sou o professor Rafael e quero desejar a todos vocês uma boa aula. Não importa se está assistindo pela manhã, à tarde ou à noite. O principal é assistir a aula prestando bastante atenção e fazendo a atividade com muito capricho. Combinado? Então, quero também falar a vocês uma coisinha. Qualquer dúvida que tiver, não guarde ela não. Manda a mensagem para o seu professor ou sua professora lá no grupo da sala de aula e tira a dúvida com eles. Combinado? Então, vamos lá! Na nossa aula de hoje, vamos estudar juntos a disciplina de matemática e vamos aprender mais um pouquinho e revisar como resolver situações problemas utilizando a divisão, que é esse sinal aqui, os dois pontinhos e o tracinho no meio, ou apenas os dois pontinhos em algumas situações. E o sinal da multiplicação, o x, que também é conhecido como sinal de vezes. Vamos estudar e vamos lembrar um pouquinho de como resolver cada continha. Vamos lá? Mas antes de começar nossa aula de hoje, vamos começar com um momento de leitura de leite. Vamos ler o poema Bicharada Machucada, de Renata Bueno. O sapo Josué tem 4 feridas no pé. O urso Rodrigo tem um machucado no umbigo. O macaco Manuelão tem 5 cortes em cada mão. Todo corte, ferido ou machucado, com band-aid precisa ser tratado. Para desses doentes cuidar, quantos curativos vamos precisar? Vai ser um montão, não é isso? Mas olha, Manuelão está aqui com a gente. E vamos agora resolver uma continha de multiplicação? Vamos lá, ó. Vocês lembram quantos machucados, quantos cortes ele tinha em cada mão? Muito bem! Ele tinha 5 cortes em cada mão. É um montão de corte, não é isso? E quantos band-aids vamos precisar? Para isso, vamos fazer uma continha de multiplicar. Vamos ver aqui, ó. A quantidade de cortes que ele tem em cada mão é 5. Muito bem. E vamos precisar multiplicar pela quantidade de mãos que o macaco Manuelão tem. Vamos contar, ó. Uma, duas. Então, ele tem 2 mãos. Vamos fazer a continha de multiplicação. 5 vezes 2. Vai dar igual a quanto? Quanto é o número 5 multiplicado 2 vezes? Vocês sabem? Muito bem! É igual a 10. Por quê? Multiplicando o número 5 2 vezes vai ser igual a 10. 5 mais 5. Muito bem, parabéns! Então, vamos começar nossa aula de hoje. Na aula de hoje, vamos aprender mais um pouquinho sobre situação-problema. Por que é tão importante a gente ler o probleminha para conseguir entender cada partezinha que tem nele, para saber qual sinal vamos utilizar e qual número vamos resolver para ter o resultado. Então, olha, vou ler aqui a situação-problema para vocês, tá bom? Rafaela foi ao supermercado na terça-feira e comprou 48 maçãs. No dia seguinte, ela comprou 15 vezes a mesma quantidade de maçãs. Quantas maçãs Rafaela comprou no dia seguinte? Pela interrogação aqui, a gente já percebe que tem uma perguntinha para a gente responder. Quantas maçãs ela comprou no dia seguinte? E olha, para resolver, vamos utilizar o sinal de multiplicação
ou de divisão? Vocês já conseguem descobrir? Por isso, é tão importante a gente ler e analisar para saber cada partezinha importante da situação problema. Aqui no comecinho, a gente tem uma informação muito importante. Quantas maçãs ela comprou na terça-feira? Ela comprou 48. E mais à frente diz que ela comprou 15 vezes a mesma quantidade. Então, olha, se fala aqui 15 vezes a mesma quantidade, qual é o sinal que vamos utilizar? O de multiplicação ou de divisão? Muito bem! Quando diz vezes, a gente vai utilizar o sinal da multiplicação, que vamos fazer a continha de um valor uma determinada quantidade de vezes. Então, olha, a continha que a gente vai responder aqui vai ser a quantidade de maçãs, 48, vezes 15, que é a quantidade de vezes que ela comprou a mesma maçã no dia seguinte. Ela comprou as maçãs a quantidade de 15 vezes 48. Então, vamos precisar responder essa continha e trocar a interrogação pelo resultado dela. Vamos colocar aqui, ó. Vou armar a continha. 48, que é o multiplicando, e abaixo vou colocar o multiplicador, que é o número que vamos multiplicar por 48. A quantidade de vezes que vamos multiplicar o número 48, 15 vezes. A gente usa a multiplicação para não precisar fazer uma continha bem longa, que utiliza o mesmo valor uma determinada quantidade de vezes. Para a gente não fazer 48 mais 48 mais 48, 15 vezes, a gente faz 48 vezes 15. E olha, na multiplicação, começamos a resolver a continha pela unidade e depois vamos para a dezena. Vamos seguindo a ordem, da direita para a esquerda. E para ajudar a gente aqui a resolver, eu trouxe a tabuada do número 5. É muito importante a gente estudar ela muito bem e conhecer cada um dos resultados. Então, olha, vamos começar. Quanto é que dá 5 vezes 8? É igual a quanto? Vamos procurar aqui na tabuada. 5 vezes 8 é igual a 40. Muito bem. Então, olha, vou colocar aqui embaixo dos 8 e o 5, o 0. E o 4 eu coloco ao lado do 0? Não, muito bem. Eu subo ele lá para cima, para eu somar com o resultado de 5 vezes 4. Por quê? No número 40, o 0 é a unidade e o 4 é a dezena. Ele tem que subir para a casinha da dezena. E agora, vamos responder. 5 vezes 4, de acordo com a tabuada. Qual é o resultado? Muito bem. 5 vezes 4 é igual a 20. Então, vamos somar 20 mais o 4 que subiu do número 40. Quanto é que dá? 20 mais 4. 21, 22, 23, 24. Muito bem. Vou colocar aqui, ó. Multiplicamos o primeiro número do multiplicador. Agora vamos para o segundo número, o número 1. E para ajudar, eu trouxe aqui a tabuada, olha. E uma dica bem especial. Sempre que multiplicamos o número 1, ele vai ser igual ao número do multiplicador. Por exemplo, 1 vezes 1 é igual a 1. 1 vezes 2 é igual a 2. Tá vendo? O 2 é o multiplicador. 1 vezes 3 é igual a 3.
E tanto faz se eu mudar a posição do número. Sempre vai ser o mesmo resultado na multiplicação. Agora, vamos multiplicar o número 1. 1 vezes 8 é igual a quanto? Muito bem, igual a 8. Coloco lá embaixo do 4, porque estamos multiplicando as dezenas, tá certo? Por isso tem esse espaço. Abaixo do zero, a gente não coloca número. E agora, vamos multiplicar. 1 vezes 4 vai ser igual a quanto? 1 vezes 4 é igual a 4. Coloco 4 e multiplicamos os dois números do multiplicando e do multiplicador. Agora precisamos fazer uma continha de adição, somando esses dois resultados. Lembrando, sempre começa da direita e vai para a esquerda. Como o número 0 não tem número para a gente somar, eu vou apenas repetir ele. E agora eu vou somar. 8 mais 4 vai ser igual a quanto? Vou explicar aqui uma dica para a gente resolver mentalmente. Vamos contar, começando do número 8 e acrescentar mais 4. 8, 9, 10, 11. Muito bem, 12. Coloco aqui ao lado. E o número 12 é o número 1 e o 2. A dezena é o número 1. Eu coloco ele aqui? Não, muito bem. Ele sobe lá para cima. E vamos somar com o próximo resultado. Quanto é 2 mais 4? Contando, começando do número 2 e acrescentando 4, vai dar quanto? 2, 3, 4, 5, 6. Muito bem. E não esquecendo o número que subiu. 6 mais 1 é igual a... Muito bem, 7. Então, olha, a gente tem aqui o resultado da multiplicação. E olha, vamos substituir a interrogação pelo resultado. 48 vezes 15 é igual a 720. E qual perguntinha vamos responder? Quantas maçãs Rafaela comprou no dia seguinte? No dia seguinte, ela comprou 720 maçãs. Na situação problema, a gente precisa responder a perguntinha. Por isso é importante ler ela também, para a gente saber qual é a pergunta que vamos responder, não apenas a quantidade, tá certo? E olha, vamos relembrar aqui cada partezinha da multiplicação. O 48 representa o fator ou multiplicando. É o número que vamos multiplicar várias vezes. O 15 representa o fator ou multiplicador. É a quantidade de vezes que vamos multiplicar o multiplicando. E o resultado da continha é chamada de produto. O resultado da multiplicação. Então, vamos agora para o nosso próximo exemplo. E olha, como eu falei no exemplo anterior, é importante a gente ler a situação problema, o probleminha, com bastante atenção, para a gente conseguir desvendar a situação problema, entendendo cada partezinha importante desse probleminha. Então, olha, eu vou lendo aqui e vocês tentam desvendar ele daí. Combinado? Vamos lá? Alguns amigos se reuniram e decidiram plantar 455 mudas de árvores pela cidade, começando por 5 bairros. Quantas mudas eles têm que separar para cada bairro? Então, olha, desvendamos a perguntinha, prestando atenção no sinal da interrogação.
vamos precisar saber quantas mudas têm que ser separadas para cada bairro. E olha, de acordo com o que a gente viu, qual é o sinal que vamos utilizar? O da multiplicação ou da divisão? Analisando a situação problema, vocês conseguiram desvendar? Ó, quando diz separar, significa o quê? Dividir uma quantidade por um número. Então, vamos usar o sinal da divisão. Muito bem. E olha, quais são os dados importantes nessa situação problema? Como a perguntinha é, quantas mudas tem que separar? Vamos procurar aqui a quantidade de mudas que tem. 455. E vamos separar, dividir por quanto? Por 5 bairros. A perguntinha que vamos responder é 455 dividido por 5. Precisamos saber qual é o resultado. Vamos armar a continha? Vou armar aqui, ó. 455 dividido por 5. E na divisão é importante a gente saber a multiplicação. Por quê? Na divisão precisamos saber qual é o número igual ou aproximado do dividindo que a gente vai dividir pelo divisor. Vamos entender aqui mais fácil na prática, tá certo? O primeiro número é o número 4. Eu posso dividir 4 para 5? Não, né? Porque 4 é menor que 5. Então, o que eu faço? Eu vou pegar e vou fazer com os dois primeiros números, 45. E agora, o 45 eu posso dividir para 5? Muito bem, eu posso. Por quê? 45 é maior que 5. E na nossa tabuada da multiplicação, qual é o número que multiplicado por 5 dá igual a 45? Vocês conseguem encontrar aí? Vamos procurar, ó. Consegui encontrar aqui, ó. 5 vezes 9 é igual a 45. Por quê? Multiplicando o número 5 9 vezes vai dar igual a 45. Então, no quociente, eu vou colocar o número 9 e preciso fazer uma subtração para saber se tem algum resto, alguma sobra. Então, olha, 45 menos 45 é igual a 0, porque são valores iguais, tá certo? Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos pegar o número ao lado e colocar ele lá embaixo, tá certo? Então, vai ser quanto? O 0 e o 5 é o número 5, a quantidade 5. 5, eu posso dividir para 5? Vamos olhar aqui na tabuada se tem algum número que multiplicado por 5 dá igual ou próximo a 5. Combinado? Aqui, olha, 5 vezes 1 é igual a 5. Muito bem. Então, o 1 vai lá no quociente, vai ser o número 91. Agora precisamos ver se tem algum resto, alguma sobra. Vamos fazer uma continha de menos. Quanto é 5 menos 5? Eu vou retirar. Vou ficar com nada. E nada representamos com o número 0. Muito bem. Então, conseguimos aqui finalizar a divisão, utilizando a tabelinha da multiplicação. É muito importante a gente conhecer ela, tá certo? Estudem ela aí. Combinado? Então, olha, vamos substituir a interrogação pelo valor. 455 dividido por 5 é igual a 91. Então, a gente vai responder agora. Quantas mudas eles têm que separar para cada bairro? Precisam separar
91 mudas de árvores. E olha, revisando aqui, o dividendo é o número que será dividido. O divisor, o número pelo qual o dividendo será dividido, e o quociente é o resultado da divisão. O resto é a sobra de uma divisão. Nessa daqui, o resto foi igual a zero. Então, agora chegamos ao finalzinho de nossa aula. Vocês vão fazer a atividade que seu professor ou sua professora vai explicar lá no grupo, fazendo com bastante capricho, combinado? Então, quero deixar para vocês um abraço bem apertado e até a próxima aula do nosso canal Educação Conectada. Tchau!